Kátia, e quais são os lugares no Vêneto que tu indicaria para as pessoas que vêm para cá, que buscam a sua origem, né, para esses descendentes? Eu vou te responder com uma frase de uma propaganda aqui, que o meu amigo esses dias me mandou, porque eu fiz uma pergunta para ele. Ti piace vincere facile? Tu gosta de vencer facilmente? Quer dizer, é uma pergunta que tu não tem que me fazer essa pergunta. Eu que sou apaixonada pelo Vêneto, que moro no Vêneto há 14 anos. Como é que eu vou te selecionar um lugar? Então, já pensando nisso, eu te selecionei vários. Não. Vamos partir de uma coisa. O Vêneto e a Itália, mas eu tenho que puxar para o meu assado, né? Para o meu churrasco, na verdade. O Vêneto é lindo. Vão no meu Instagram, quem não viu, quem não conhece, vão lá ver, para vocês verem o que... E olha que eu já girei esse Vêneto, tem mais de 500 municípios, e continuo descobrindo, e continuo... 14 anos que eu tô aqui, vocês acreditam que na minha cidade, cada estradinha que a gente faz, tu descobre coisas novas, vocês também, né, na verdade, mas cada estradinha que tu faz, poxa vida, mas por que eu nunca vi isso? Daí tu vai lá e procura história, etc. Então, depende. Eu vou dar uma copiada aqui no que eu anotei. Tu gosta de esporte? Gosta de bicicleta? Gosta de natureza? Gosta de cidade de arte? Gosta de cidades pequenas? Gosta de montanha? Cada uma dessas coisas, tu pode fazer um roteiro e ver inúmeras coisas. Quanto tempo tu tem para vir? Quanto tempo? Bem, eu não digo nada porque, óbvio que eu recomendo sempre alguns lugares turísticos. Quem vem com aqueles grupos que fazem sempre os mesmos lugares, os clássicos lugares, claro que se é a primeira vez tu vai fazer os lugares, entre aspas, clássicos. Mas se tu vem com a família, gente, explorem as pequenas cidades. Vocês não sabem o que vocês vão encontrar. A riqueza que tem, né? É muito mais... E sair assim, pegar uns pontos que tu queres ver e no caminho descobrir outras coisas. Eu, esse ano, agora em maio, é a quarta, quinta vez que a gente vai para Toscana, sempre com 3 ou 4 lugares como base, né? Dizer, eu quero ver isso, isso e isso. E o resto a gente descobre no caminho, porque a Itália é assim, tu tem que ir descobrindo, tu tem que ir explorando. Então, eu não aconselharia, agora o pessoal vai me matar, praia. Por quê? Não por vocês, Uma praia no sentido nós aqui, tá? Para vocês não ficarem... Né? Não no sentido de praia, para ir para a praia. Para ver a paisagem, ok. Mas a praia aqui do norte da Itália, não contem para ninguém, eu não gosto. Porque, na verdade, assim, a gente tem tanta praia linda no Brasil, não dá para competir. Não tem como mas não tem. Então, se tu quer ver a Amazônia, tu vai no Brasil. Se tu quer ver a cidade medieval, se tu quer ver a arte, se tu quer ver a cultura, se tu quer ver, tu vai para a Itália. Então, tu tem que pensar que tu vem para a Itália, sim, para ver a arte que tem e curtir a praia, relaxar. Mas primeiro de tudo, tu tem que pensar nisso. Porque se tu vem para a Itália, o que tu não vai ver no Brasil? Tu nunca vai ver no Brasil um Coliseu, tu nunca vai ver no Brasil uma Veneza, tu nunca vai ver as construções que vocês têm em Sestri Levante. O Museu de Gênova, não sei, várias outras coisas, os castelos. E aí eu pego alguns dias para me relaxar na praia, e vocês que moram na praia, vocês têm tudo. Mas vocês moram na praia. Por isso que a gente sai da praia e vai buscar... Mas vocês moram na praia e tem uma cidade que não é só turística. Aqui eles construíram e tem poucas cidades históricas com a praia. O de vocês, a situação de vocês ali é diferente. Por isso que eu disse, o pessoal vai me matar, mas no sentido, né, rindo. Porque aqui no Vêneto, sim, se eu vou pra praia, eu vou pra praia. Como eu vou pra praia no Brasil. Então eu fico no Brasil. Se eu venho para cá, para o Vêneto, se eu vou para a região de vocês com as construções, com a história que tem, com tudo que tem, óbvio que eu não posso dizer, não, a Costeira Amalfitana, gente, Costeira Amalfitana, a parte que vocês têm também, Sestri Levante, a parte do sul da Itália, é óbvio que a construção e a praia é diferente, mas eu não venho para ir tomar banho na praia. Não sei se vocês entenderam. É que eu sou meio assim, eu gosto dessas coisas de
da história, da cultura, misturada com outras coisas. Mas, em primeiro lugar, na Itália vem a cultura. Isso é em absoluto, não tem como. Depois a gente pode dizer medieval, por exemplo, aqui na minha região. Quem gosta de castelos, eventos medievais, agora estou preparando um post sobre eventos medievais. Cada vez eu faço 5 para não ficarem muitos, né, para vocês algumas dicas. Cittadella, Marostica, Castelfranco, que é a minha cidade, Montagnana, Monselice, Feltri, Asolo, são todas cidades medievais que fazem festas lindas, que vocês pelo menos uma vez na vida têm que participar quando vêm para cá. Borgos antigos, Mel, onde eu casei, Vittorio Veneto, Serravalle, que é uma parte de Vittorio Veneto, montanhas, vamos falar dos Dolomiti, toda a região do Dolomiti, patrimônio da Unesco, que é uma coisa impressionante. Então, depende do teu interesse, né? Não tem um lugar, na verdade, no Dolomite, naquela região do Dolomite, que não seja lindo. Não existe, não existe. Depois tem as outras cidades que muita gente está descobrindo e me disse, Kátia, eu nunca pensei que fosse tão bonita assim. Passei batido e não fui ver. Treviso, Conegliano, Bassano del Grappa, é estupenda. Feltre, Alleghe, que eu mostrei também, o que tem um lago, tem a montanha, então tem tudo, repito, como ser relevante, tem tudo. Não como, me desculpe, mas outras cidades aqui, não vou citar porque senão fica chato, daqui do norte, que tem só a praia nesse sentido, era isso que eu queria dizer, né, que não tem uma paisagem, tu vai para aí, toma banho, pronto. Vastanha, eu moro, como eu disse, há 14 anos aqui, não consigo dizer só esse lugar ou só aquele lugar. E são todas assim, ó. Vocês conseguem visitar, gente, são uma do lado da outra. Vocês conseguem visitar essas cidades que eu disse, vocês conseguem visitar tranquilamente. Claro que visitar, passar é uma coisa, ver, degustar, né? Aquela coisa de sentar, tomar um prosecco, Valdobbiadene, que eu não disse, mas é uma coisa que não dá para não fazer, dar uma volta naquela região ali do prosecco. Então, assim, essas coisas têm que serem feitas com um pouco mais de calma. Não tenho tempo, eu posso fazer 3, 4 lugares por dia, até mais. Ok? Tudo depende do interesse que as pessoas têm. Eu tenho tempo para andar de bicicleta, pego uma bicicleta, alugo uma bicicleta, aqui tem pistas por tudo. Então dá para ir no meio da natureza, não na cidade, onde vocês quiserem. Então dá para ver muita coisa. Quantas viagens nós vamos ter que fazer por Vêneto? Então? Pois é. Alguma coisa a gente já conhece, claro, mas... Vai ser bem complicado. Depois, dependendo a quanto tempo viver a cidade, justamente, alguém escreveu aqui, viver a cidade, degustar, como eu digo assim, aquela coisa de gostoso mesmo, de aproveitar cada momento que tu tens, né? Porque cada lugar tem a sua história. Né? Então, tu tem que estar aberto para ver cada coisa. Depois depende, obviamente, se tu vai, no meu caso, eu vou para Toscana, eu quero ver os borgos medievais, os castelos medievais, no meu caso, eu vou direto nos lugares onde eu quero ver e faço 4, 5 por dia, e já sabendo um pouco da história, já conhecendo um pouco, então, assim, eu já me organizo dessa maneira, né, para ver o máximo possível. Claro que as pessoas não têm todo esse tempo. Vocês, no caso, que moram aqui, a gente vai conversar antes, ver onde é que vocês querem as principais cidades, e em cima das principais cidades a gente pode ver o que dá para... e quanto tempo vocês têm, né? Também. Não, mas a prioridade é sentar, tomar um mate e conversar um pouco, porque faz horas que a gente está... Mas a gente pode tomar um mate, conversar e visitar. Esse que é legal. Vocês não sabem. O mate é uma coisa a mais nisso aí, né? Exato. E aí, tomando mate, o que já me aconteceu, tomando mate, de parar com as pessoas, outras pessoas te encontrar, casualidade, assim, tomando mate em Montagnana, aqui, ó, no castelo, tomando mate. Onde é que vocês são? Vocês estão tomando mate? Eram argentinos, a gente como fez amizade. Se conheceu e assim, o mate... já aconteceu isso várias vezes. É muito lindo isso. Isso também cria uma afinidade com as pessoas e elas se aproximam de ti, já de, eu tive no Brasil, onde é que tu teve? Em Fortaleza. Ok, beleza. É bem longe do Rio Grande do Sul, mas tá valendo. Tá valendo, conhece. Inclusive, a última vez que a gente esteve no Vêneto, nós estávamos tomando chimarrão,
passeando na rua e encontramos 2 ou 3 pessoas, e aí, gaúcho, tomando mate, pessoal que trabalhava no comércio ali, via a gente tomando chimarrão e ia falar, né? Em Bassano, eu fiz um stories outro dia, que até estava chovendo e tal. Em Bassano tem várias lojas que vendem erva mate argentina. Mas assim, por isso que eu geralmente eu não chamo mais chimarrão, ou me esqueço, né? E chamo mate, porque a maioria do pessoal aqui conhece como mate. Então, se tu diz, eu tomo mate, ok, beleza. Porque a imigração argentina eles conhecem um pouco mais do que aquela do Brasil. Então fica um pouco mais fácil para dizer, o mate, ok, eu já ouvi falar um costume argentino. Não, peraí, agora vamos comprar briga, né? Nós também tomamos mate, a gente é do Rio Grande do Sul, assim, e aí tu vai conhecendo, né? Então isso é uma coisa bacana também. O mate aproxima as pessoas muito, 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 muito. E claro que 3 lugares que os descendentes não podem não vir ver. É bem complicado, mas 3 lugares, assim. Primeiro, em absoluto, não admito, ok? Não, é uma brincadeira. Que as pessoas não conheçam o lugar da onde saíram os antepassados. Isso é obrigatório. Tu tá com pontos, então, Mauro. Mauro, tá ganhando meu... A Mauro já tá com crédito, já começou com crédito, Mauro. Adelar, nós temos um Club de Mate Itália, aqui na Itália também tem lugares que tomam mate, no sul da Itália também, trazido... a história é bem comprida, mas em outro momento a gente conversa sobre isso. Que eles tomam no Chile também, em outros lugares. O lugar onde saíram teus antepassados, porque tu tens que viver aquela emoção de ver a igreja onde eles foram batizados, aonde eles frequentavam, conhecer e tentar ver um pouco da cultura, de como eles viviam, tentar te colocar no lugar deles. Então isso o primeiro lugar, é obrigatório. Tu não pode me dizer, não é arrogância minha, é realmente aquela vontade que todo mundo possa fazer isso um dia, tá? Não peguem como arrogância isso. Então tu não pode me dizer que o teu ascendente é do Vêneto, ou é italiano, e não me dizer de onde que ele é. Claro que tem pessoas que não sabem, ok. Mas tu tem que ir atrás da tua história, a tua essência, tudo começou aqui. Então isso é a coisa importante, é descobrir da onde eles saíram. Exatamente, olha ali, o Adelar está comentando. Castelmino de Rezana, Rezana, Vedelago. Isso mesmo, Adelar, saber da onde saíram. Porque isso é importante, porque a tua raiz começa ali, ok. Depois todo descendente tem que ver. Gente, eu chorei horrores no Galata Museu del Mare, em Gênova. Vocês acreditam que eu quis fazer o terceiro cruzeiro, e eu quis sair do Porto de Gênova, porque eu queria ver Gênova de dentro do navio. E aí, do lado do Porto de Gênova, tem o Galata, e que agora eles estão fazendo um outro museu enorme de imigração, que vai ser inaugurado, para ser inaugurado o ano que vem. Quando... eles te dão um passaporte para te entrar, e que está aqui atrás de mim, não sei se vocês estão vendo, aqui atrás, tem os 2 passaportes que eu ganhei lá no museu, os 2 tipos de passaporte. Depois tu usa para te entrar, para te fazer, tem uma série de coisas interativas, assim. Gente, eu tenho uns vídeos ali no meu perfil no Instagram, que... eles estão chamando, surdo-mudo não pode entrar, não sei o que, não pode entrar, e é a última chamada. Tu te sente dentro do navio, e aí tu entra pela 3ª classe, tu vê as malas, e tu entra onde eles dormiam. Que sufoco. Eu tive uma crise de choro, gente, uma crise de choro, que vocês não imaginam, mas assim, aquela coisa... de emoção, de parecia que eu estava vivendo aquilo. Então isso é uma coisa que eu recomendo para vocês viverem aqui. E tem muita história, outra coisa, né? Muita história envolvida. Tem muita história. Não, é a nossa história, na verdade. Inclusive nós falávamos anteontem, foi, né, que eu te mandei pedir a tua ajuda, da tua experiência. Tu vê, aquilo ali é uma história. Tem alguma coisa ali naquela história. Aquilo ali tem algum enrosco ali, não é uma coisa...
E tem bastante coisas, assim, bastante. Aí tu te projeta, tu começa a pensar as pessoas que adoeciam, que morriam, que nasciam, como viajavam, quando as mães ganhavam nenê, como é que era. Tu pensa muitas coisas ali. Depois tu chega no Brasil, chega na América, daí tem várias sessões, assim, mas é muito interessante, através de cartas, uma série de coisas. O terceiro lugar são os museus etnográficos ou museus ou monumentos de imigração, museus de imigração italiana, tem bastante aqui na Itália. Não absurdamente como deveria, mas tem bastante. Que eles mostram os costumes antigos. Então tu vê como as pessoas viviam na época dos nossos antepassados. No Trentino tem muito esse Museu della Civiltà Contadina, dos contadinos, né? Então, assim, Serra Valle, São Vito Talhamento, aqui na nossa região, tem 2 museus muito interessantes, até num deles, em Cavaso Nuovo, eu encontrei várias fotos, eu coloquei também, fiz um vídeo sobre isso, informações de Marau, famílias que foram para Marau, que foram para Santa Maria, com as fotos, vocês imaginam, quando eu cheguei lá, me deparei com as fotos, eu disse, oh meu Deus, as fotos de Marau, que daí tu vê, né, aquela coisa ali da nossa região ali, né, então foi muito emocionante. Esses lugares são emocionantes porque tu identifica muitas coisas com as quais tu conviveu e tu convive até hoje no Brasil, no Rio Grande do Sul, né, alguns objetos, algumas coisas que a gente ainda usa lá e que aqui é em desuso. Claro, tem pessoas aqui, agora eu perdi o comentário, claro, nós estamos falando aqui da Itália, né? Tem a epopeia italiana, tem uma série de a Villa Fitarelli, tem uma série de coisas no Rio Grande do Sul para serem vistas, e a gente está falando aqui da Itália nesse caso, né? Então, em primeiro lugar, a cidade de onde vieram os antepassados de vocês, a cidade, para ver a igreja, para ver tudo, o Galata Museu del Mare, se eu tiver que selecionar só 3, porque depois são muito mais, e museus etnográficos. Vocês podem escolher, ou museus de imigração italiana, vocês podem escolher o que vocês quiserem, que vai ser sempre muito emocionante. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre o Talian. Muitas pessoas não sabem o que é, não conhecem, e agora ele ganhou um pouquinho de força, né? E eu gostaria que falasse um pouquinho sobre isso. Olha, Maura, Guga, eu tento falar o menos possível do Talian, embora eu trabalhe com a proibição do Talian durante a Segunda Guerra Mundial. Por quê? Se tu vai procurar a definição de Talian, existem várias correntes, e a corrente que tu seguir, tu vai estar do outro lado, tu vai comprar briga. Então, assim, é muito complicado falar de uma língua ou de um dialeto que é basicamente falado. Por exemplo, e eu procurando algumas definições, né? O Talian alguns dizem que é língua, outros dizem que é dialeto. Alguns dizem que é uma coiné de dialetos, Trentino, Vêneto, etc. Alguns dizem que é o dialeto vêneto falado com algumas variações. E aqui nasce essa briga. O que é o Talian? E aí tu pode escolher da que parte tu quer ficar, porque eu me retiro nesse momento. Na verdade, eu sempre, por uma questão familiar, obviamente, a gente no Brasil sempre usa dialeto. E muitas vezes tu usar o dialeto e dizer dialeto aqui, em alguns casos as pessoas te olham um pouco atravessadas. Não, é uma língua. E aí entra uma série de questões históricas que é bem complicado de explicar e que a gente não tem nem tempo para isso. Mas, mais ou menos, estima-se que 4 milhões de pessoas no Brasil falem o Talian. Na verdade, eu digo que o Talian é a língua do coração, porque ele foi ensinado ou não ensinado. No caso, quem ensinou foram os nossos ancestrais, né? A minha bisavó ensinou para minha avó, quem ensinou para meu pai, quem ensinou para mim, ou que não ensinou para mim. Por quê? Porque o meu pai, no momento da Segunda Guerra Mundial, nesse período, os meus avós, não queriam mais falar o Talian. Não quiseram falar. Não podiam falar.
porque era proibido. Então, é fácil dizer, não quiseram falar. Não, era proibido falar. Então, assim, falar italiano traz muitas cicatrizes, né? Então, assim, é bastante complicado por causa disso, porque naquela época eles não podiam falar. Então, na verdade, eles não ensinaram mais. Eles falavam escondidos. Os meus pais nunca me ensinaram e eu sempre entendi. Se vocês me perguntam, mas se eu tiver que falar o italiano aqui, tu te vira, as pessoas te entendem? Me entendem. Só que uma coisa que é importante é que com o italiano, só com o italiano que a gente fala ali, sim, a gente fala no Brasil, no Rio Grande do Sul, aqui tu vai conseguir te comunicar, mas em algumas localidades do Vêneto, não por tudo. Então é importante, a coisa que eu acho mais importante dizer é que o italiano é importante tu estudar, porque é a língua que os nossos nos ensinaram. Mas é importante tu saber o italiano, para te poder virar a Itália, para te poder conhecer a Itália. Porque, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar num lugar aqui, aqui na nossa região, né, usamos andiamo, vamos, andiamo, demo, andon, puxa vida, agora me falha a memória, mas são 4, 5 variações, depende da região. E, gente, 5 quilômetros daqui. E quando uma dessas pessoas me dizia andon, e finiva tudo com on, eu não conseguia entender no início, porque para mim não fazia parte do meu dialeto, do meu ouvido, daquilo que eu ouvia em casa. Então é isso que é importante, a gente saber que a gente tem que aprender, independentemente que seja um dialeto, que seja a língua, que seja escrito com X, que seja escrito com S, que seja escrito com... Porque depois tem várias escolas, cada uma escreve numa maneira diferente. Então, prefiro, nesse caso, que cada um faça como quiser, obviamente dentro do mínimo de regras, mas como quiser e siga a escola que quiser, mas que faça alguma coisa para preservar. Porque isso é a coisa mais importante, preservar o italiano. É isso que tem que ficar, é essa mensagem que tem que passar. Não a mensagem que o X é mais importante que o S, mas eu escrevo com 2, não tem duplas, mas aí como não sabem como escrever, eu escrevo dessa maneira ou dessa outra maneira, mas eu não apoio o trabalho da fulana, porque a fulana escreveu assim e o outro escreve de outra maneira. Gente, nós estamos lutando pelo mesmo objetivo, manter o italiano vivo. O italiano é uma língua falada, não escrita. Então, assim, pouco escrita. Parte com uma língua falada. Então, é importante que a gente fale. O resto, depois é o resto. O resto a gente resolve com o tempo. Então, é assim, né? Perfeito, Kátia. Perfeita a tua colocação. Bom, nosso tempo chegou ao fim. Eu te agradeço de coração, mais essa disponibilidade, da Kátia, né? O seu carinho, a tua simpatia sempre conosco. Kátia, muito obrigada. Obrigada a vocês pelo convite. Obrigada a todos que participaram, que tiveram nessa noite conosco, né? Final de tarde aí no Brasil. Te agradeço, Kátia. Um beijo grande. Beijo grande para vocês, para todo mundo. Até breve. Beijo. Tchau, Kátia. Tchau.